Olá pessoal, meu nome é Raquel Cesário. Nós vamos trabalhar aqui com a parte de redação oficial. Essa é uma matéria um pouco mais pesada, né? Interpretação de texto é uma matéria que a gente não tem muita teoria, né? A gente tem mais aqui absorver a técnica por meio de prática. Já na redação oficial, não, a gente tem muita teoria, muita norma, muita coisa para memorizar e a gente tem que absorver também por meio de prática. Vai ser o seguinte, nós vamos trabalhar hoje com os aspectos gerais, uma apresentação bem rapidinho, depois com os princípios e aí, em sequência, a gente já começa com vocativo, endereçamento, fecho e aí os documentos, tá certo? Os vídeos de redação oficial, eles são um pouco mais curtos mesmo, porque como tem muito detalhe, muita coisa para memorizar, para vocês terem tempo de absorver e de fazer exercício, tá certo? Nós vamos fazer alguns exercícios em sala, aqui na videoaula, e outros exercícios vocês vão fazer aí sozinhos para vocês treinarem o conteúdo mesmo. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte, a redação oficial, vamos entender para que ela serve, por que ela foi criada, para a gente conseguir fazer algumas questões, tá certo? Quando você pega redação oficial, qual que é o conceito disso aí? Vamos aqui para o slide, só para a gente pegar. Eu trouxe muitos trechos que são cópias do manual, por quê? Porque o manual de redação da presidência, muitas vezes ele é cobrado na literalidade, cai a letra dele, né? Principalmente a prova da FCC, que é uma prova mais normativa, no que diz respeito a esses conteúdos. É bom a gente dar uma lida, a gente conhecer as terminologias utilizadas. Então, a primeira coisa, a nossa referência bibliográfica básica inicial é o Manual de Redação da Presidência da República, que já está na sua segunda edição, e nós vamos dar uma olhadinha na Lei Complementar 95, mais para frente a gente vai saber para quê. Essa Lei Complementar 95, mais para frente eu já vou falar, né? Ela vai falar da elaboração de atos normativos. Enquanto o manual de presidência vai falar da elaboração. Basicamente, tem outra parte lá que é o que a gente não vai trabalhar, né? Elaboração de comunicações oficiais. Essa parte que a gente vai estudar aqui estão nas 30 primeiras páginas, porque depois você vai ter mais uma regra de gramática e vocês não precisam de trabalhar. Até vou chamar a atenção de vocês aqui, é o seguinte, dá uma olhadinha no manual, vai no site, né, no sítio, né, do Planalto, dá uma lidinha, né, depois da aula, porque às vezes antes da aula fica meio cansativo, então depois que a gente vê a aula, você dá uma lidinha no manual, depois da página 30 mais ou menos, vocês têm, aí regra gramatical, norma, não precisa te preocupar, porque vocês estão bem fera nisso aí com o professor Fernando. Aí mais regência, não tem problema. Mas a primeira parte que vai dar exemplos de documentos, exemplos de endereçamento, embora eu vá trabalhar tudo isso com vocês aqui, tá bom? No manual vem escrito assim, ó. O Manual de Redação da Presidência da República foi criado com o objetivo de rever, atualizar, simplificar e uniformizar as normas de redação de atos e comunicações oficiais. A simplificação das normas possibilitaria maior transparência e eficiência no serviço público. Essas aqui, gente, são as palavras-chave do nosso conteúdo. Simplificação das normas possibilita maior transparência e eficiência no serviço público. Aí ele coloca aqui, ó, na segunda edição eles fazem uma nota, olha, espera-se que esta edição do manual, vamos aproveitar e já falar até de gramática, esta edição, porque é a edição presente, a edição apresentada, contribua, tal como a primeira, para a consolidação de uma cultura administrativa de profissionalização dos servidores públicos e de respeito aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que é o famoso LIMP que vocês estudam na aula de Direito Constitucional. Tem outros princípios, né?
Queria que vocês prestassem muita atenção a isso aqui, vem aqui comigo. Pessoal, no início da década de 90, a gente tem uma mudança, né? O início de uma mudança dos perfis dos servidores públicos. Não estou dizendo que mudou em 90, mas começou a haver uma conscientização da necessidade de um trabalho profissional. Profissionalização do serviço público. Então, o que acontece? Dentro disso aqui, se você tem na Constituição Federal, lá no artigo, é o 37? Acho que é, né? Princípios da administração pública, que eles falam, ó, são princípios da administração pública. A legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade, a eficiência e outros que vocês estudam aí no administrativo, nós temos dentro disso aí uma regra para todo o comportamento da administração pública. A administração pública só pode fazer o que está na lei, princípio da legalidade, ela tem que ser impessoal, ela tem que tratar todos de forma indiscriminada, de forma igualitária. Ela tem que se portar também igual a todos, né? Dentro aí do que for igual, né? Dentro da relação de igualdade. Ela tem que se pautar no princípio da moralidade, ela tem que fazer atos que respeitem o interesse público. Ela tem de ter publicidade, todos os seus atos têm de ser disponíveis ao público e ela tem de ser eficiente. Ora, gente, se a administração pública tem de agir dessa forma, as suas comunicações também têm de se pautar nesses princípios. A partir desses princípios, as comunicações oficiais elas têm de ser legais, elas têm de ser impessoais, morais, elas têm de ser, ter publicidade, ser eficientes. Desses princípios eu destaco principalmente impessoalidade, publicidade e eficiência. Gente, esses são os princípios fundamentais para a comunicação. Sabe por quê? Porque olha aqui, ó, que engraçado. Antigamente, você tinha uma cultura que dentro do documento, para você fazer um documento oficial, um documento para uma autoridade, você tinha que valorizar, você tinha que puxar saco, usar digníssimo, ilustríssimo, douto, para trazer um valor para essa autoridade que ia receber o documento. Ora, gente, a administração pública não tem que puxar saco de ninguém, não. Ela tem que tratar todo mundo de forma igualitária. Ela tem que, na impessoalidade, ela tem que atender os seus princípios, os interesses não da pessoa que escreve. Ela tem que atender o interesse público, o interesse da administração. Então, ela tem que ser impessoal. Na hora que ela escreve, embora você assine o texto, você não assina em seu nome, você não fala de coisa pessoal, você assina em nome da administração. Ela tem que ser impessoal na hora que ela te trata, todo mundo da mesma forma, usando os pronomes adequados para cada cargo, e ela tem que ser impessoal no assunto, ela tem que tratar assunto de interesse público. Outro importante, aí tem também relação com a moralidade, né? Porque esses princípios, eles são imbrincados. Se eu não sou impessoal, eu estou desrespeitando a moralidade. Outro princípio importante é a publicidade. Ora, gente, se todos os atos da administração, eles têm de ser acessíveis às pessoas, eles têm de ser claros, eles têm de ser escritos de forma clara, correta, não pode ter período longo demais, não pode ter palavra ambígua, ele tem que ser conciso, objetivo. O que adianta eu publicar um texto com uma linguagem que não vai ser de acesso do povo? Eu vou usar a linguagem técnica? Eu posso usar a linguagem técnica, professora? Se não tiver como fugir dela, se for um ato eminentemente técnico, eu vou usar. Mas fora isso, eu vou usar a linguagem simples, acessível. E eficiência? Eficiência está relacionada a isso. Se eu for impessoal, preocupar com o interesse da administração, tratar todo mundo igual, se os meus atos forem acessíveis a todos, se eu trabalhar de forma moral, eu vou ser eficiente. Então preste atenção, gente, tudo que vocês aprenderam no direito tem que ser aplicado aqui. Não dá para você agir de forma impessoal e escrever um texto pessoal. Nós vamos estudar o que é marca de pessoalidade, o que não é, num vídeo mais à frente, tá certo? Outra coisa importante aqui que eu anotei é a palavra simplificação.
A prolixidade, texto prolixo de antigamente, cheio de afirmação, cheio de enrolação, encheção de linguiça, isso aí não combina com eficiência. Eficiência tem a ver com agilidade, com ir direto ao ponto, objetividade. Fechou? Tem uma outra informação aqui importante, eu coloquei aqui o conceito, eu já até falei com vocês, conceito de redação oficial é a maneira pela qual o poder público redige atos normativos e comunicações. Então, redação oficial é a redação do poder público, é como ele deve fazer os seus atos e suas comunicações. Esse nosso manual, não sei se vocês prestaram atenção, é Manual de Redação da Presidência da República. Então, isso aqui, pessoal, me mostra que é uma regra eminentemente do Poder Executivo. É como que o Poder Executivo, a administração, irá redigir as suas comunicações e os seus atos. Então, eu acho interessante porque lá vem escrito assim, ó, a redação oficial deve se caracterizar pela impessoalidade, já falamos, o uso do padrão culto, clareza, concisão, formalidade e uniformidade. Isso aqui, ó, ele pega alguns princípios lá da Constituição e acrescenta outros, ó. Impessoalidade nós já falamos. Uso do padrão culto, claro, pessoal, afinal de contas, se eu tenho que ter publicidade, eu tenho que usar a norma padrão, que é utilizada em textos formais, em textos publicáveis. Clareza, para dar a publicidade. Concisão, meu texto tem que ser conciso, objetivo, direto ao ponto para que ele seja eficiente. Formalidade, a formalidade me ajuda na impessoalidade, porque eu vou ter uma forma única, padrão, e me ajuda também na eficiência, porque se eu tenho já um padrão específico, eu já sei que tipo de documento que eu vou escrever em cada situação. E uniformidade me auxilia também na impessoalidade. Vamos estudar cada um desses princípios e os erros mais comuns que podem ocorrer relativos a eles na prova. Fundamentalmente, esses atributos são consequência da Constituição que dispõe no artigo 37. A administração pública direta e indireta ou fundacional de qualquer dos poderes dos estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Isso aqui está na Constituição Federal e gera, como consequência, os princípios da redação oficial. Tudo bem? Sendo a publicidade e a impessoalidade princípios fundamentais de toda a administração pública, claro está que deve igualmente nortear a elaboração dos atos e comunicações oficiais. Pessoal, no geral, é o que eu preciso que vocês saibam. Redação oficial é a redação que a administração vai utilizar nos seus atos. Tem de ser o mais técnico, o mais profissional possível, porque a administração ela não está lá para atender interesses pessoais, mas interesses da população. Eu queria, só para aguçar o gostinho de vocês, mostrar um documento oficial redigido por um órgão, tá? Queria que vocês começassem a se familiarizar com esse tipo de documento para a gente trabalhar princípio por princípio e depois vocativo, endereçamento, etc, etc, etc. Então, vamos lá. Eu peguei um documento aqui, ó, que é um ofício. Nós vamos estudar aqui do padrão ofício, são 3 documentos. Cai muito em prova, é o documento que você vai mais utilizar, porque é um documento que a administração ela utiliza para comunicação externa, ela utiliza para outros órgãos ou até para particulares. Aqui, olha que bonitinho, o local e a data, nós vamos aprender, aqui faltou um ponto final, que bonitinho, depois do local e da data, nós vamos aprender por que aqui vem numeral ordinal. O primeiro, na data, o primeiro dia vem numeral ordinal, dos outros em diante já vem o numeral cardinal. Isso aqui é o endereçamento. Nós temos 3 tipos de endereçamento, vamos estudar daqui um pouquinho. Vem aqui a sua excelência, senhora professora, por que sua? Vocês já devem ter estudado na gramática, vamos estudar aqui. Existe vossa, que a gente usa quando a gente está falando diretamente com a excelência, e sua quando a gente está falando a respeito. O endereçamento, eu não estou falando diretamente com ela. Aqui vem o nome dela,
aqui vem o cargo, aqui vem o endereço, até CONCEP, etc. Todo documento padrão ofício vem um assunto. E olha que bonitinho, convite para audiência pública. Senhora presidente, atenção, isso aqui é o vocativo, nós vamos aprender, tem vocativo específico para cada autoridade. Preste atenção que aqui eu não usei, quem fez, né? Não usou ilustríssima, digníssima, espetacularíssima, douta, nenhuma palavra valorada. Essas palavras, gente, ilustríssima, digníssima, douta, elas eram puxações de saco que eram utilizadas aí com o intuito, eu vou ser até agressiva na fala aí, de uma barganha mesmo, né? Eu puxo seu saco, você resolve meu problema, e assim por diante. Isso não cabe na redação oficial. Palavra valorada, sai fora, porque o meu texto tem que ser objetivo. Veja, depois nós vamos estudar que a paragrafação aqui, pela regra, a gente coloca numeração no parágrafo, pela manual de presidência, seria a partir do primeiro. O espaçamento aqui, o recuo, nós vamos estudar tudo isso, centímetros, mas eu quero só focar aqui na linguagem. Olha, referimos-nos ao ofício tal, de tal data, em que Vossa Excelência, na qualidade de presidente da Comissão da Agricultura do Senado Federal, eu tive que mudar algumas coisinhas, né? Convido o senhor presidente deste Banco Central para participar da audiência pública, com a finalidade de apresentar e discutir a política do seguro rural no país, a realizar-se no dia 2 de junho de 2016, quinta-feira, às 8 horas, no Senado Federal, em atendimento ao requerimento número tal, de 2016, da autoria do senador fulano de tal. Pessoal, vocês viram que o foco é o tempo inteiro no assunto? Isso traz objetividade no texto. Referimos ao ofício do dia e a senhora convidou o presidente deste banco com a finalidade de tal. Veja que a finalidade aqui é uma finalidade de interesse público. É isso que é impessoalidade, pessoal. Finalidade de interesse público. Eita. Apresentar e discutir a política de seguro rural no país, a realizar-se tal dia, em requerimento tal. Isso é ser impessoal. Vejam que neste parágrafo você não encontra nenhum adjetivo, o ilustre presidente deste banco, nada disso. Você não encontra adjetivos valorados, você não encontra finalidades pessoais, você encontra tudo de forma clara, baseado em documentos, em datas, tudo bem específico. Foco no assunto, interesse público, especificidades. A propósito, incumbiu-nos o doutor fulano de tal de agradecer o convite e de informar a Vossa Excelência a impossibilidade de seu comparecimento. Doutor, professora, pode? Nós vamos aprender que, em regra, o manual fala que doutor serve para quem tem o título acadêmico de doutorado. E que a gente deve evitar seu uso indiscriminado. Veja, gente, que o manual tem que aprender a escrever, professor, indiscriminado. O manual, ele não conseguiu fugir totalmente dos costumes, né, brasileiros. Ele fala, olha, doutor é um título acadêmico para quem fez o doutorado. Deve-se evitar seu uso indiscriminado, então não proibiu. Ele colocou, sendo comum para alguns profissionais formados em bacharelado ou para alguns bacharéis, principalmente na área de direito e medicina. Então ele faz essa ressalva aí que é possível utilizar doutor para um advogado ou para um médico. Acaba sendo uma espécie de valoração
que não deveria ser, porque esse doutorado é um título acadêmico, deveria ser usado só para quem é doutor. Entretanto, é uma valoração que diz o manual que é consagrada pelo uso habitual e aí eles deixam essa ressalva. Então, isso aqui não configuraria para nós aqui um erro, tá? Porque o manual ele permite o uso. É legal, ele coloca assim: agradecer o convite e informar que não vai comparecer. Isso aí, na verdade, ele está respondendo o pedido da senadora fulaninha de tal. Tudo bem? Ele agradeceu, não é isso? Ele despediu, ele colocou o fecho. Nós vamos aprender que é respeitosamente porque ele tem uma hierarquia inferior à senadora. Se fosse hierarquia igual, seria o atenciosamente. Então daqui, pessoal, nós vamos já finalizar esse vídeo. Eu quero chamar a atenção de vocês para esse aspecto. Redação oficial, uma redação profissional, uma redação objetiva, clara, técnica. Quando eu falo técnica, não é para usar linguagem técnica, jargão, gíria, nada disso, porque o texto tem de ter publicidade. Linguagem técnica é uma linguagem especial, particular. Professora, nunca posso usar? Claro que não, eu posso usar se for necessário o documento, se for um documento de base técnica. Então, eu vou usar um parecer, por exemplo, ele tem base técnica, portanto, a gente pode utilizar e deve utilizar até alguns termos técnicos, procurando evitar que isso atrapalhe a clareza do texto. Segunda observação, viram que ele foi conciso, objetivo? No primeiro parágrafo ele contextualizou, falou que era sobre o convite. No segundo parágrafo ele falou, olha, informo que a gente agradece o convite e que não pode participar. É bem objetivo, bem claro, atendendo o interesse público, sem usar adjetivo, sem puxar saco, de forma eficiente. É isso que vocês precisam de levar. Próximas aulas nós vamos aprender princípio por princípio, depois a gente vai aprender as estruturas mais técnicas mesmo. Vocativo, endereçamento, espaçamento, o que pode, o que não pode, para fazer exercício. Tudo bem? Então até a próxima, eu aguardo vocês.